Lucas capítulo 7, versos 11 a 14. Amém? Você pode também prestar atenção na leitura da palavra de Deus, amém? Diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi para a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E vamos fazer uma oração, entregando essa palavra nas mãos do nosso Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós te entregamos, meu Deus, essa noite, os nossos corações, a nossa vida, Senhor, em tuas mãos, porque sabemos que tu és soberano e que a tua operação é eficaz, Senhor, é suficiente sobre os nossos corações. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que não é, Senhor, o quanto nós sabemos falar, não é, ó Deus, o quanto, Senhor, nós sabemos se expressar, argumentar, ó Deus, o quanto tempo temos de pregação, mas, ó Deus, nós sabemos que se não houver a operação do Espírito Santo, serão apenas palavras bonitas lançadas aos ouvidos, mas Deus, verdadeiramente não descerão aos corações. Eu oro, Deus, pela tua obra soberana e eficaz, para que os nossos ouvidos estejam atentos, meu Deus, à tua palavra nessa noite, que os nossos corações estejam, meu Deus, quebrantados, que os nossos corações estejam contritos em tua presença, para que uma semente pequena de fé que caia nele possa assim, meu Deus, gerar uma grande árvore e muitos frutos na tua presença. Nós entregamos, meu Deus, esse dia que se passou, nós entregamos, meu Deus, tanto as bênçãos, quanto as lutas, quanto as provações, quanto as preocupações, todas elas nós entregamos em tuas mãos, porque, ó Deus, nós entramos neste lugar chamado a casa de oração, nós clamamos pelo teu nome e nós já sentimos, meu Deus, a nossa alma sendo lavada na tua presença, nós já sentimos, meu Deus, a nossa alma sendo alegre na tua presença, nós já sentimos, meu Deus, o nosso coração arder em tua presença, com um hino, com testemunho, com uma palavra de meditação. Meu Deus, eu creio que até mesmo só de entrar aqui, a atmosfera é diferente, o ambiente é diferente, e Deus já traz uma paz e uma alegria que nos faltam, Senhor, até mesmo palavras para explicar. Mas Deus, nós te agradecemos porque há desejo em nosso coração para estar em tua casa com os nossos irmãos em comunhão contigo. Nós te agradecemos, meu Deus, porque há força nas nossas mãos, ó Deus, para levantá-las, Senhor, e clamar pelo teu nome. Ó Deus, ainda que os nossos joelhos tremam, ainda que o nosso corpo se desfaleça, ainda que o nosso corpo adoeça, ainda que os anos se passem, mas há em nós, ó Deus, uma fé viva, há em nós, meu Deus, uma fé operante, que a cada manhã nos diz para caminhar mais uma milha na tua presença, que a cada dia, meu Deus, mais uma vez diz que a tua ordem já foi dada, e essa ordem é para marchar, que ainda, meu Deus, não chegamos ao porto seguro, ainda, meu Deus, não chegamos ao lugar de descanso, ainda não chegamos ao nosso lar, que não venhamos, meu Deus, se iludir com as belezas desse caminho, com os luxos desse caminho, com os prazeres dessa vida, e perder, ó Deus, a nossa herança eterna, que não venhamos, ó Senhor, iludir os nossos olhos com aquilo que é temporal, com aquilo que é carnal, com aquilo que é mundano e passa, mas que os nossos olhos estejam verdadeiramente elevados para o alto. Cantamos aqui, meu Deus, de entrar no trono da glória, entrar no trono da graça em tua presença, e eu creio que se verdadeiramente entrarmos em tua presença, Senhor, haverá tamanho quebrantamento,
moradia eterna, que no céu, que no alvo eterno está a nossa herança incorruptível. Como filhos amados, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, porque, Senhor, sabemos que uma palavra que virá da Tua parte, uma palavra que vem da Tua parte, Senhor, é o que nos basta. Talvez nessa noite, Senhor, estamos dizendo que nem dignos somos de que Tu esteja debaixo do nosso telhado. E talvez, Deus, é importante esse sentimento de humildade. Talvez, Deus, é importante esse senso de posicionamento, de que somos falhos, de que precisamos de graça, de que precisamos de misericórdia. Mas verdadeiramente o Senhor está diante de nós dizendo: é uma fé verdadeira, é uma fé viva, é uma fé que tem se mostrado real em meio às lutas e em meio a pouca força. E o Senhor, com uma palavra nessa noite, pode por fim a lutas que tanto nos perseguem. Deus, o Senhor, com uma palavra nessa noite, pode verdadeiramente colocar um freio no nosso adversário, um limite no nosso inimigo, dizendo: até aqui ele não poderá mais ir, porque nenhuma tentação virá, senão humana. Mas verdadeiramente, Deus, Tu és fiel para dar o escape aos que clamam, porque muitos de nós aqui clamamos por socorro, a corações feridos, a corações sangrando, e a corações, meu Deus, que precisam, Senhor, que o Senhor toque na ferida. Mas verdadeiramente o Senhor não toca nessa ferida para matar, para envergonhar, para ferir por ferir, não. É o Senhor limpando essa ferida, é o Senhor cicatrizando essa ferida, é o Senhor atando a ferida que está em aberta. Meu Deus, é perigoso uma ferida aberta, é perigoso, Senhor, o nosso coração vulnerável, porque tantos são as coisas que nos tentam nessa terra. Por isso que o Senhor cure os nossos corações, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma esteja voltada para Ti, meu Deus, porque nós somos Deus, a nossa vida é Tua, Tu és o nosso Deus, e assim nós somos o Teu povo. Nós Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade. Entregamos, Senhor, essa palavra em Tuas mãos, pedindo graça, pedindo a Tua piedade e bondade a nosso favor. Oramos, meu Deus, com fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos, para pregar a palavra de Deus. Peço que os irmãos prestem atenção mais uma vez na palavra. Assim como cada coisa que acontece dentro dessa casa chamada casa de oração. Nós temos aqui nos versos 11 ao 14 de Lucas capítulo 7. Essa história é muito interessante, uma história muito bonita, mas eu quero que os irmãos prestem atenção no que acontece antes dessa história. Porque se os irmãos olharem, é uma multidão que acaba vindo com Jesus juntamente com seus discípulos. Só que essa primeira multidão, se os irmãos olharem o verso 11, aqui eu separaria esses versos 11 e 12 em 4 personagens. Um personagem principal, que é Jesus, porque nós não podemos pegar a Bíblia e nos colocar na parte principal. Jesus é o centro desse texto, Jesus é a parte principal dessa passagem, como de toda a Bíblia, como Filho de Deus. O primeiro personagem é Jesus, e de Jesus nós temos muitas coisas para falar. Se nós olhássemos para João, ele diria: aquele é o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo João ainda em João 1 e o verso 14, para ele, Jesus não é somente Deus e homem, ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas para Paulo, Jesus, quem é Paulo para Jesus? Ele poderia falar muitos elogios, porque Jesus é maravilhoso, como nós cantamos aqui. Faltam-nos elogios para dar para Jesus, mas Paulo chama Jesus de a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. E continuando no verso 13 de Colossenses 1, ele diz que Cristo é aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir, e sem ele nada do que existe existiria. Então nós vemos aqui que a parte principal desse texto, esse personagem principal dessa história é Cristo. Mas existem outros 3 grupos de personagens que eu queria que os irmãos prestassem atenção neles. E ainda no verso 11 nós vemos 2 grupos deles.
os discípulos que estão com Cristo e a multidão que vem com Cristo. Essa primeira multidão que vem com Cristo era uma multidão que vem alegre, era uma multidão que vem motivada, era uma multidão que vem talvez com uma fé elevada. E por que essa primeira multidão vem com uma fé elevada? Porque essa primeira multidão vem alegre, porque eles acabaram de ver aquilo que Cristo fez com o centurião, com o seu servo que é curado. Aqueles homens vêm então de uma fé fortalecida, de uma vida alegre, porque eles acabaram de presenciar um milagre. Os discípulos nem se falam, talvez ficavam como crianças andando ao lado do Mestre. Nós temos aqui que Jesus diz que muitos dos seus discípulos, se os irmãos olharem em João capítulo 6, os versos 66 e 67, Jesus ele diz que andavam os 12 e mais outros 70 discípulos com ele. Até mesmo que em João 6, quando ele prega que ele é o pão da vida, que os homens precisavam comer dele, desfrutar dele para viver. Os 70 olham para eles e a grande maioria diz o seguinte: duro este discurso, quem o pode suportar? E um a um dos 70, a grande maioria vai embora, e eu diria que todos, porque o verso 67, Jesus olha para eles e diz assim aos 12, olhando para os 12, disse: quereis vós também ir? Então nós entendemos que os 70 foram embora e os 12 ficaram. Porém aqui ainda tinham muitos dos 70 e mais os 12, e essa outra multidão. Porém no verso 12 se apresenta um outro personagem que é uma multidão também, que é o quarto personagem desses versículos. Porém essa nova multidão, ela não está alegre, ela não está motivada, e eu diria que nem fé essa multidão pode falar, porque essa multidão está indo em direção a um sepultamento. Então é uma multidão que entra em contra a Cristo. O que me chama a atenção é que diante de todas essas pessoas, diante dos discípulos, diante de uma multidão alegre e também diante de uma multidão triste, abatida e sem esperança, Jesus está no meio deles. E o que eu acho interessante no verso 12 é que Jesus ele olha no verso 12 e 13, ele vendo essa mulher que acaba de perder a criança. E é lindo porque existiam duas multidões diante de Cristo. E o que nós podemos entender disso? Aqui nós temos um culto com várias pessoas, mas ainda assim Deus consegue olhar de forma individual para cada um de nós, porque Ele sabe quem é quem, mas também sabe o estado, a situação e o momento de cada um que entrou aqui. Nós olhamos todos como um grupo de pessoas que adoram a Deus. Deus olha o grupo, mas também olha o individual de cada um, porque cada um passa as suas lutas sozinho. Por mais que eu tente te ajudar, no íntimo, no profundo, no oculto, não posso, porque tem lutas que somente nós vamos passar. E eu acho interessante que mesmo em meio a tanta gente, Jesus consegue valorizar o individual das pessoas. E assim também nós olhamos e não podemos se esquecer, porque talvez entramos com o tempo num culto, e dentro de um mesmo culto onde Jesus está, existem pessoas com uma fé animada porque acabaram de viver um milagre, existem pessoas animadas porque uma porta se abriu, mas nós temos que entender que no mesmo culto onde Jesus está, existem muitos talvez com corações feridos, muitos talvez faltando esperança, muitos talvez dizendo é o fim, porque assim era o cenário que Jesus estava. Só que o que eu acho interessante é que a Escritura diz o seguinte: e vendo-a, o primeiro passo de Jesus diante daquela mulher que perde o seu filho e também era viúva, ou seja, era o fim do fim, é que Jesus viu aquela mulher. Para nós talvez isso parece simples, Jesus viu aquela mulher, mas na minha mente vem como um foco. Os irmãos já viram um foco no celular, que nós focamos em algo e meio que borra aquilo que está em volta, para destacar aquilo que nós focamos. Eu imagino na minha mente Jesus fazendo isso. Naquele momento todos em volta são desfocados e Cristo consegue focar direto naquela mulher. E isso é lindo, porque às vezes nós entramos num culto e se esquecemos que Cristo também nos vê, e Cristo também pode marcar um encontro especial conosco, numa mesma palavra que Ele prega para toda a igreja. Ele pode estar aí no banco, trabalhando e
especial por cada um de nós. E o primeiro passo daquilo que Cristo faz é olhar para ela. Nós estamos acostumados, eu vou sair um pouco de Cristo e entrar em outra coisa. Nós estamos acostumados com o pecado somente de ação, somente o pecado como algo que é feito. Porém, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 32, ele diz que Deus reprova tanto aqueles que fazem o mal, quanto aqueles que concordam com os que fazem, ou aqueles que podem impedir e não fazem. Eu posso impedir, eu posso fazer diferente, porém eu não ponho a minha mão. E esse tipo de pecado é o pecado da omissão. Poderia fazer, deveria fazer e não faço. Esse gesto de olhar para uma mulher viúva que perdeu um filho, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque nós passamos ao largo de pessoas que deveríamos olhar, inclusive dentro das nossas igrejas, irmãos sofrendo, e precisamos olhar para esses irmãos que sofrem. Talvez do outro lado lá fora, pessoas, almas indo para o inferno e sofrendo, e nós não estamos olhando para elas. Mas o olhar é tão simples, mas estamos falhando no simples mesmo. Glória a Jesus. Se os irmãos olharem, por exemplo, esse texto, Jesus ele olhou para aquela mulher, então ele viu a situação dela. Aí alguém pode dizer, mas eu também olho para a situação dos irmãos da fé que estão sofrendo, eu também olho para a situação das almas, eu passo direto de cada um para a sua vida. Não é isso que o nosso mestre ensina. Porque o nosso mestre ele faz o primeiro passo, ele entra naquele lugar e ele olha para essa mulher, e o olhar é o primeiro passo, porque ele contempla a situação daquela mulher. Só que o segundo passo, que também me chama a atenção, é o que acontece depois que Jesus olha para aquela mulher. A Escritura diz que o Senhor se moveu de íntima compaixão. Ele não somente olhou para a mulher, o segundo passo, moveu-se de íntima compaixão. Ele conseguiu sentir a dor daquela mulher, conseguiu se colocar, vamos dizer numa linguagem nossa, no lugar de uma alma que sofre. E o pecado da omissão é gravíssimo, porque Tiago, no capítulo 4, verso 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Eu poderia olhar, Deus, para os irmãos que sofrem, poderia olhar para as almas, não quero olhar. E se eu olho, não me movo de íntima compaixão, ou seja, eu não desejo fazer nada por esse tal. Mas aí eu vou dizer assim, não, amém, irmão, eu estou olhando para as almas, eu estou sentindo tanta dor pelas almas, mas também eu continuo passando largo. O que o nosso mestre ensina? A fazer isso é o terceiro passo do que Jesus faz, que ainda no verso 14. Primeiro ele olha, segundo ele se move de íntima compaixão, e o terceiro ponto ele diz, não chores. Ou seja, Jesus olhou para aquela mulher, sentiu que ela precisava de ajuda, de socorro, de saída, de esperança e de salvação, e enfim Jesus vai e faz algo para aquela mulher. Ele começa falando com aquela mulher. Se nós olharmos Paulo, ele gosta dessa ideia de Cristo, e Paulo, quando ele chega em Atenas, no capítulo 17, Paulo ele chega na cidade e olha os moradores de Cristo. Parece muito com Jesus, porque ele olha para os moradores de Atenas. Parece que Paulo lembra dessa passagem, ele olha para as almas. Só que Jesus aqui nessa passagem se move de íntima compaixão. Paulo, quando chega em Atenas, olha para a multidão dos atenienses, e o seu espírito dentro dele se comove pelo estado de pecado daquelas almas. Mas também Paulo, como bom conhecedor de Cristo, não somente olhou para as almas de Atenas, não somente se compadeceu das almas de Atenas, ele, como Cristo, fez algo pelas almas de Atenas. E o que Paulo faz? Ele traz a saída e a solução. Paulo prega o Evangelho para os atenienses. Atos 16, verso 6. Olhar para as almas, se compadecer das almas e fazer algo pelas almas. Esse terceiro ponto é difícil, porque agora cabe o comprometimento. Primeiro eu só olho e sinto, mas eu posso passar direto. Se eu ir para o terceiro passo, eu me comprometo com essa alma que eu fui até ela. E aí é que está o mistério, e aí é o motivo da nossa fuga. Não queremos compromisso e responsabilidades com almas.
Marcos 16, verso 15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olhem para as almas, se compadeçam do estado das almas, porque para onde eles estão indo, senão o inferno? Pense bem que nós estamos vivos aqui, mas pense que muitos desceram à sepultura, e pense quantos e quantos e quantos e quantos, vamos continuar dizendo quantos e quantos não estão no inferno. Quantas dessas almas não foram condenadas, porque morreram em delitos e em pecados, morreram sem confessar que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e morreram presas em seus pecados. Olhe para as almas, se compadeça das almas, mas por favor faça algo pelas almas. Esse é o grito, eu creio que não só desse texto, mas também o meu grito nessa noite. Jesus, ele olha para ela, se move de íntima compaixão e fala com ela. Só que o interessante é que essa mulher estava viva. Ele estava viva. Só que quem que vai receber o milagre no verso 14? É o seu filho que está morto. Isso também nos traz uma lição, que às vezes a nossa lágrima por uma alma, como nós estamos falando, pode fazer com que Deus se compadeça de alguém que está morto em delitos e pecados, está preso em vícios, em bebidas, em drogas, em rebeldias. Talvez a nossa lágrima, a nossa dor por uma alma pode fazer com que Deus se compadeça dela e toque nessa vida e mande uma palavra, porque uma palavra de vida que sai da boca de Cristo é suficiente para visitar um familiar nosso, para visitar um vizinho nosso e trazer vida a alguém que está caminhando rumo à sepultura. E aqui Jesus vai e diz para ela: não chores. Só que talvez verdadeiramente olhando para aquela situação, eu pensando comigo mesmo, Paulo pensando com Paulo, não faz muito sentido dizer para uma mulher que é viúva e que perdeu seu filho: não chores. Qual que é o sentido? Me explica, qual que é o sentido de uma mulher viúva e que perde o filho? Não sei a idade, mas independente disso, é um fim. E Jesus chega diante dessa mulher e diz: não chores. Jesus tem que ter muita confiança, Jesus tem que ter muito poder para poder dizer isso. Mulher, calma que não é o fim, calma que tem solução. Só Jesus para fazer isso. Porque eu lembro de Paulo quando ele diz que está preso, mas ainda assim prega. E alguém pergunta: Paulo, tu está tão bem com Cristo, por que tu está preso e ainda prega? Eu acho, Paulo, que acabou esse negócio de fé. Paulo, eu acho que acabou esse negócio de vida com Deus, de bom testemunho, de trabalho na obra. Acabou, Paulo, porque tu está em prisões. Aí Paulo diz o seguinte: mas sabe por quê? Eu ainda continuo fiel a Deus em minha vida, em minha busca, em meu trabalho, porque dentro de mim há uma paz. E ele diz: essa paz excede todo o entendimento. E o que é exceder? Vai além. É verdade, eu também não entendo como continuar, mas há uma paz tão grande que me diz: eu vou continuar. E eu lembro de Jó: meu Redentor vive, por minha causa se levantará. E eu lembro disso e de Paulo falando essa palavra, dizendo: eu tenho uma paz que excede todo entendimento. É como se Paulo dissesse: o meu Redentor vive. E diferente de Jó, que ainda ia se levantar pela causa, o meu Redentor vive e já está de pé pela minha causa. É por isso que eu estou aqui. E Jesus, ele vai, olha, se move de íntima compaixão e fala com aquela mulher. O perigo do pecado da omissão, se os irmãos olharem ainda também no livro de Lucas, o capítulo 10, os versos 31 em diante, mais ou menos, nós vemos ali que Jesus, ele narra uma história, uma parábola do bom samaritano. Essa parábola é interessante porque no verso 31 passa um sacerdote e ele cumpriu o primeiro ponto de Jesus. Porque se os irmãos olharem o verso 13, qual foi a primeira atitude de Jesus? Vendo-a, ou seja, Jesus olhou para ela. Em Lucas 10, 31, o sacerdote viu um homem machucado e ferido no caminho, mas ele não cumpriu outro ponto, que era mover-se de íntima compaixão a tal ponto de ir fazer algo por ele. Ele passou direto, pecado da omissão. Aí vem no 32 um outro homem, que é o levita, e ele também cumpriu o primeiro ponto. Ele viu o homem jogado no chão, porém ele não cumpriu os outros, que é mover-se de íntima
por ele também passa em largo. O outro homem, que é o bom samaritano, ele viu cumprir o primeiro ponto, ele se incomoda com aquilo que ele viu. Vamos trazer para esse texto: move-se de íntima compaixão, a tal ponto que ele pega aquele homem e ata as suas feridas, a tal ponto que leva aquele homem, que dá dinheiro e diz: cuide dele, quando eu voltar te pagarei tudo aquilo a mais que tu gastar. Esse homem faz exatamente o que Cristo fez aqui, porque primeiro Cristo viu, depois se moveu de íntima compaixão e foi e fez algo. O bom samaritano viu o homem jogado, se moveu, se incomodou, disse: não dá para eu passar. Vamos trazer para a nossa palavra. Meu Deus, Senhor, se eu passar sem falar, vamos trazer para nós hoje em dia. Nós vamos passando num lugar, aí vem aquele desejo de falar alguma coisa com alguém da parte de Deus, aí dentro de nós já diz o seguinte: Senhor, se eu não falar, não consigo passar esse dia, eu vou ficar lembrando dessa alma. Senhor, se eu não mandar, se eu não passar esse recado que o Senhor me deu aqui, eu vou ficar esse dia inteiro incomodado. Como vai ficar minha consciência? Talvez aquele homem pensou: imagina, se eu vou adiante com um cavalo, com um animal, e depois eu recebo a notícia: esse homem morreu. O que será de mim, Senhor? Porque eu estive com tudo nas mãos para salvá-lo. Eu pude arrebatar uma alma do fogo, Senhor. E o que eu fiz por essa alma? Eu passei direto. E aquele homem, com convicção, ele vai, vê o homem jogado, se move de íntima compaixão, toma aquela criança, aquele homem, perdão, cuida dele, libera a palavra sobre aquele homem, dizendo: fica tranquilo que eu vou te ajudar, e ainda manda pagar todo o tratamento. Olhou, se moveu de íntima compaixão e agiu em prol de uma alma. E então Jesus, ele vai lá e ele continua, e ele acalma a primeira parte do cenário, que é a mulher. Eu imagino agora a multidão, que essa multidão sem fé, que essa multidão sem esperança, e que essa multidão desmotivada. Qual talvez seria a reação daquela multidão? Meu Deus do céu, e agora? Será que a gente para mesmo? A gente tem fé que dá para mudar o quadro desse menino que morreu? Será mesmo que a gente para esse quase enterro, esse funeral, e vamos entregar para Jesus para ver o que ele faz? Porque muitas vezes, na hora das nossas lutas, nós até mesmo ouvimos uma palavra da parte de Cristo, sabemos quem Cristo é, mas às vezes pensamos: será mesmo que vale a pena parar isso aqui, entregar nas mãos dele para que ele resolva? Será mesmo que entregando nas mãos dele a solução para esse nosso problema? Eu imagino aquela multidão olhando e pensando: e agora? Será que essa mulher tem fé mesmo para aguentar? E se não acontece nada? Que a multidão é assim, né? A multidão vai do céu ao inferno em poucos minutos. Uma hora a multidão está lá em cima crendo, outra hora ela já não crê mais. Outra hora alguém diz: Deus é bom, outra hora ele diz: só misericórdia, eu estou quase saindo da igreja. E aquela multidão está ali. Jesus foi, eu creio que a multidão parou o caminhar, né? Porque Jesus, ele vai em direção àquele menino. E o texto diz que Jesus foi e tocou o esquife. Se os irmãos olharem o verso 14, acontece a mesma coisa que aconteceu no 13. Porque obviamente Jesus viu onde estava o menino. Então o primeiro passo, ele viu aquele jovem. O segundo passo, ele vai em direção daquele jovem, porque ele é a solução para aquilo que aquele jovem estava, que era a morte. E ele vai e toca naquele jovem. Mas não para no tocar, ele também fala com aquele jovem para que ele levante e volte à vida. Se isso aqui não é um exemplo de Jesus quanto à ação, porque se os irmãos olharem Paulo, o que ele escreve sobre Cristo, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo também escrevendo aos Efésios, ele diz, capítulo 5, verso 1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Ele está dizendo: vocês são filhos, então imitem ao Pai, imitem a Ele. Olha, seja como uma criança que contempla o Pai ao longe e depois vai lá e tenta fazer igual a Ele. Sejam imitadores de Deus. E o que Cristo faz agora com esse jovem? Ele viu o jovem, ele se compadece do jovem, ele toca nesse jovem e ele libera uma palavra sobre a vida desse jovem para que ele volte à vida. E esse jovem volta à vida. E o que nós olhamos aqui é que Cristo, ele tem o poder sobre a morte. Só que isso aponta para algo muito maior do que uma ressurreição corpórea, uma volta da
vida, porque certamente aquele jovem voltaria a morrer de novo, porque todos os homens morrem, exceto as exceções que Deus queira. Só que aqui também nós aprendemos que Jesus é poderoso para trazer de volta a vida aos que estão mortos. E aqui eu não somente falo de mortos no físico, como esse jovem, mas também mortos em pecados, longe da presença de Deus. Eu não digo longe só lá fora, eu digo longe dentro das nossas portas, porém afastados da palavra de Deus. E Cristo vai até aquele jovem. Se os irmãos olharem o que Jesus fala para Lázaro, Jesus ele sente tanta dor por aquilo que acontece, que o texto diz que Jesus chorou. Isso é muito revelador para nós. Jesus chorou. E nós seguramos até o último para não chorar, porque nós temos vergonha de chorar no meio do culto. Nós seguramos até o último para chorar no hino, porque nós temos vergonha. Nós seguramos até o último para chorar numa oração, porque nós temos vergonha. E Jesus chorou. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro que morre. Jesus chorou pela família do seu amigo Lázaro, que também sofre a dor daquele homem que morre. Só que Jesus ele chega diante daquela situação e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquela palavra talvez gerou um incômodo naquelas pessoas. Jesus, há 4 dias esse homem está morto. Olha como todos nós sofremos. E o Senhor vem nos dizer que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, faz logo algo. Olha como a nossa falta de paciência às vezes nos mata. A gente às vezes precisa ser exortado e chicoteado mesmo, porque nos falta paciência. Pouco tempo depois Cristo vai e faz um milagre, mas alguém tem que vir falar: Jesus, em outras palavras, vamos logo. A gente está passando muito tempo, Jesus. Será que não está no tempo errado? Será que já não está atrasado? Será que o milagre já não deveria ter vindo? Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele faz o milagre. Jesus tem poder sobre a morte, porque ele diz, João 10, ninguém pode tomar a minha vida, mas a minha vida eu mesma dou, eu mesma tomo de volta, e através da minha morte, através da minha vida, eu dou vida para as minhas ovelhas. Os irmãos estão entendendo como que a beleza dessa ressurreição, porque muito mais do que um corpo físico, é o nosso corpo celestial, que um dia teremos ressuscitados em Cristo Jesus. Corpo chamado de incorruptível e imortal. Paulo, quando ele escreve aos Efésios 4, versos 8 e 9, ele diz que Cristo é aquele que foi às profundezas da terra. Só que ele diz que o mesmo que foi às profundezas da terra, o texto diz que morreu, é aquele que subiu ao mais alto dos céus para cumprir todas as coisas. Ele diz: o que é subir até o mais alto dos céus, senão ressuscitar? Jesus ressuscitou. Ainda que é muito lindo essa história, essa passagem, essa ressurreição, vamos imaginar a nossa ressurreição temporária, que é sair de uma vida ímpia para uma vida cristã, e vamos imaginar a nossa ressurreição futura, corpos incorruptíveis, corpos imortais para todo sempre. E qual é o brado? Eu vou terminar mais cedo, que eu quero orar um pouquinho para os irmãos. E qual é o brado de Paulo quando ele fala da ressurreição? Paulo diz o seguinte, que os crentes que forem ressuscitados terão um cântico na sua boca. E o cântico que Paulo diz que terá nas suas bocas é: onde está o inferno, o teu aguilhão? E onde está a morte, a tua vitória? E por que Paulo diz, cadê a vitória e o aguilhão do inferno e a vitória da morte? Ele diz que não há aguilhões para o inferno, não há vitória da morte, porque o nosso Senhor, Ele já ressuscitou. E como nós cantamos, Ele é a nossa esperança. E esse é o cântico dos crentes, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo a morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas não há resposta, porque o nosso Senhor ressuscitou, e a morte não pode mais nos vencer, o inferno não pode mais nos vencer, e o pecado não pode mais nos vencer. Glória a Deus. Jesus veio, morreu e ressuscitou, e em breve voltará para nos buscar.
Amém? Vamos orar.